bom dia, são 9 horas mais 46 minutos. Hoje nós temos um entrevistado especial, meu amigo Pastor Alonso, já está comigo no link, você já vai vê-lo já já, é um amigo pessoal. Vou dizer quem ele é, esposo de quem. Só estou esperando aqui a Speed Telecomunicações, nosso operador aqui, o editor do programa, Alex Júnior, colocá-lo a tela comigo. Ele já está me vendo onde ele está, já vou colocá-lo aqui a tela e ele vai estar dando a entrevista de hoje, Pastor Alonso Colares Júnior. Enquanto isso, agora a partir desse momento, além da TV Speed, nós agora estamos em rede de streaming, Play Video, YouTube, Speed TV, como estamos também pela fanpage Speed Farol. Meu amigo, meu irmão, pastor Alonso Colares já vai estar comigo. Ele já está me vendo, eu já estou vendo, mas você em casa está só me vendo. Você já vai vê-lo já já. Sempre simpático, com um sorrisão no rosto. Está editando aqui a foto aqui, ajeitando. Deixa eu até me ajeitar aqui, que Alonso está chegando. Deixa eu até me arrumar aqui, que ele de lá já está me escutando e me vendo. Já já, Alex Júnior já está aprontando aqui, já por aqui dá para ver internamente. Corta para mim, Alex Júnior. Agora sim, ele já está comigo. A partir desse momento, nós estamos ao vivo pela TV Speed. Baixa aí no Play Store Speed TV, login sem Speed TV. Ou em rede de streaming, Play Video, YouTube, Speed TV com o pastor Elias. Ou na fanpage no Facebook, Speed Farol. Bom dia, meu amigo, pastor Alonso Colares, é um prazer estar com o senhor nessa manhã. É um grande prazer, pastor Elias, todos os queridos ouvintes e também telespectadores. É uma alegria enorme poder compartilhar com o meu querido amigo todas as informações e coisas que são objeto de estudo nosso e nosso trabalho. Estamos aqui distante fisicamente, porém perto do coração, com certeza. E essa é uma ferramenta importante para nos aproximarmos. Sempre bom te ouvir, sempre bom ouvir sua voz, é sempre bom estar perto do querido pastor. Meu pastor, aqui o inteligência artificial, o Big Data, o dataísmo, o algoritmo, vai dizer quem é. Aí depois o senhor diz para nós se o algoritmo fez um bom trabalho na sua apresentação, tudo bem? Tudo bem. Já vou avisando desde agora que a ficha é longa. Não é uma ficha daquela, é longa. Vamos lá. Vamos pelo então, sempre aqui nós apresentamos o nosso convidado e você vai conhecer um pouco então do nosso convidado, Alonso Castro Colares Júnior. Possui graduação em Teologia pela Faculdade Unida de Vitória, 2009, especialista em Filosofia da Religião pela Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, 2011, mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual Norte Fluminense, 2017, doutor em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual Norte Fluminense, agora 2022, foi diretor e professor com tempo integral da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, a nossa FABERJ. Foi redator da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense. Ele é pesquisador, ou foi pesquisador, ligado a um grupo de pesquisa CNPq, onde ele trabalhou o problema da justificação moral do Estado. E foi produtor do programa Dialogando na TV Diário em Campos 2 Goitacazes. Você o encontra no Instagram, Alonso_Colares. No Facebook, Alonso Colares. Ele escreveu algumas obras dele. Kant e os deveres para consigo mesmo, para a universidade, para o ENF, né? Para a UENF. Há limites para que eu possa fazer com o meu corpo e minha vida. Teve aí Júlio César, lembrei da Roseli Stoy. Ele foi bolsista nessa época da Fundação Carlos Chagas, filho de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, FAPERJ, Brasil. Ele também escreveu
O Homem e a Morte, uma reflexão sobre a eutanásia à luz da filosofia de Immanuel Kant, no ano da sua obtenção aí do título em 2017, novamente aí com Júlio César Ramos, Averusca e tantos outros. Também escreveu Angústia e Cristianismo em Kierkegaard. O nosso Paulo Sérgio Roinet, que foi embaixador do Brasil na Dinamarca, ele é dinamarquês, falou que a melhor pronúncia é Kierkegaard, né? Aí ele já escreveu Angústia e Cristianismo em Kierkegaard para a Universidade Federal do Espírito Santo. Ele também, eu falei que a ficha dele é longa, não é uma ficha pequena, então paciência aí. Vamos junto comigo para outro título que ele escreveu. As estratégias do evangelismo através do século e o método eficaz para a igreja hoje. O orientador Carlos Rego Júnior, ele também esteve nos anais do nono Coniter, a ética da autenticidade e sua influência na contemporaneidade. Alonso Castro Colares Júnior, doutorando em cognição e linguagem, bolsista FAPERJ UENF. Aí ele também escreveu no 12º Confict, o consequencialismo de John Stuart Mill sobre a liberdade. Ele escreveu também A Morte como um mal de privação, bioética e eutanásia, considerações introdutórias, que teve novamente o apoio de Júlio Esteve. E agora, como ele é um homem bom, bem humorado, ele escreveu, ele é um homem bem humorado, ele é humorista verso, ele diz: a vida é assim. Enquanto a pessoa está viva, fulano calado é um poeta. Quando a pessoa morre, fulano sempre tinha uma boa palavra para nos motivar. Que coisa, hein? Bom, Alonso Castro Colares, ele é casado com Soninha. Soninha, ela é crente até na obra de Dostoiévski. Futon-Chin, ele escreveu uma obra e ele disse o seguinte: Dostoiévski, no Crime e Castigo, um dos irmãos, Karamazov, disse assim: olha, Sônia, o jeito é você cortar o pulso ou pular da ponte. Aí Sônia disse, lendo João capítulo 11, Sônia disse, teve esperança para Lázaro, então tem esperança também. Até na obra de Dostoiévski, Soninha é crente. As últimas palavras que ela disse para a igreja de Veracruz foi: igreja de Veracruz, volta-se para o Senhor, atenta-se para Ele. Ele é pai de 2 meninos, o Bernardo e o João Guilherme, e no seu primeiro ano, ali na igreja de Anápolis, ele diz: grande é a seara, grandiosa é a obra de Deus, confio em suas mãos, cuidar do povo do Senhor com zelo, soberania e amor. Somos gratos pela sua dedicação ao longo desse primeiro ano. Certamente o Senhor recompensará e também cuidará de vocês. Seja bem-vindo, meu pastor. É essa a apresentação mesmo? Rapaz, nem eu sabia que eu tinha feito isso tudo, rapaz. A inteligência artificial está melhor do que a inteligência natural. E muita coisa, né? Meu pastor, eu gostaria de falar sobre essas formações todas para o início nosso. É uma trajetória. A minha lembrança que eu tenho do Senhor, todas as vezes que sai alguém assim da tela ao vivo, é porque alguém ligou. Eu sei que alguém te ligou, eu sei disso. Todas as vezes que sai ao vivo, eu sei que alguém ligou. A importância dessa formação da liderança para esse tempo, eu gostaria que o senhor falasse desses cursos tudinho. A princípio eu tenho outros assuntos, mas é primeiro com esse. Não é do dia para a noite, até chegar onde chegou, foi uma longa estrada. Eu esqueci de falar que é da Palestina, aqui em São Luís. Agora aquele vídeo que o senhor gravou lá em cima do monte, lembrando Moisés. Fala aí, meu pastor, essa trajetória. Com certeza, nós entendemos que nesse tempo, uma pessoa que se dedica ao ministério, como diz o apóstolo Paulo, excelente obra deseja, mas um daqueles atributos importantes para o obreiro, para aquela pessoa que se dedica à obra de Deus, há uma expressão interessante ali, importante: ele precisa ser apto para aprender. Então, independente de todos esses títulos aí, dessas coisas, o espírito que está ali por trás é a necessidade do aprendizado,
diante de uma sociedade extremamente complexa que nós vivemos nos dias atuais. Nós vivemos um tempo nunca vivido antes, do ponto de vista do acúmulo de informações que as pessoas recebem todos os dias. As plataformas da internet, livros, Spurgeon já dizia no século XVIII que nunca se produziu, no século XIX, que nunca tinha se produzido tanta teologia, mas ao mesmo tempo o mundo nunca esteve tanto complexo. Ele diz isso no século XIX. Imagina se Spurgeon vivesse o século XXI e as complexidades humanas. Então, nesse espírito, nós começamos a estudá-lo. Então, logo terminamos o curso de teologia, entendi que havia uma necessidade muito grande da compreensão da sociedade à luz daquilo que a palavra de Deus dizia. Um dos artigos, por exemplo, que foram escritos, foi citado pelo amigo, O Homem e a Morte. Nós vivemos hoje uma cultura da morte muito grande, e desde as crianças estão aprendendo a morte como uma coisa boa, ou destruir-se a si mesmo como uma coisa boa, destruir seu próprio corpo, destruir sua própria vida. Os conceitos elementares de deveres para consigo mesmo, por exemplo, dever moral de cuidar do seu próprio corpo, cuidar da sua própria vida, isso está sendo deixado de lado. E o servo de Deus, ele precisa ter uma resposta sobre isso à luz da palavra de Deus. Mas existem pessoas na sociedade que, infelizmente, não creem na palavra de Deus, não obstante a palavra de Deus ser a palavra de Deus. Então, eu precisava criar argumentos universais, para desenvolver argumentos universais, para mostrar, mesmo para aqueles que não acreditavam na palavra de Deus, que, à luz do bom senso, eles estavam errados. Então, isso foi o que motivou o desenvolvimento desse trabalho, O senhor passou pela filosofia e pela cognição e linguagem não ENF. Isso mexeu com a sua fé? Tirou a sua fé fazendo as universidades? Ao contrário. Eu estudei ao contrário. E cada vez mais eu fundamentei a minha fé. Me tornei muito mais a partir do momento que eu comecei a estudar. Estudei antes de fazer o curso de pós-graduação. Eu fiz uma especialização em filosofia da religião, como o amigo citou aí, lá na Federal do Espírito Santo. O epicentro do liberalismo, do progressismo teológico no estado do Espírito Santo. E lá eu percebi que, lá eu me tornei ainda mais, eu diria, conservador, ortodoxo do ponto de vista doutrinário. Porque você vê que as expressões, muitas vezes, que são tidas como verdades hoje, são extremamente vazias, e elas ao serem submetidas à luz da palavra e à constância e à estabilidade desta palavra, você começa a perceber que são coisas vazias e que acabam não tendo fundamento. Então é mito. Então, mesmo estudando no epicentro do liberalismo teológico, no estado do Espírito Santo, mesmo estudando numa universidade discutindo filosofia ética, humanista, me tornei ainda mais conservador no sentido teológico, porque nós podemos perceber. Dizer então que a universidade desvia o cristão é um mito. Ela prepara mais, não desvia. Olha, eu penso em relação à universidade. Geralmente um aluno que entra na universidade, ele entra ali na casa dos 17 anos, mais ou menos. Então ele está dentro de um contexto de formação moral, espiritual, ainda em formação. Nesse sentido, a universidade pode, a convivência,
porque pessoas estão ali, heróis, que são os professores para aqueles alunos, experientes, uma longa estrada de vida acadêmica, pode influenciar, sim, contra a palavra de Deus, e isso é intuitivo e nós vemos. Agora, quando o jovem, mesmo com essa idade, ele tem fundamentos sólidos da fé, ele não sucumbe diante dessa imersão em novos saberes. No meu caso já foi diferente, porque minha faculdade foi faculdade de teologia na FABERJ. Então ali eu já estava estudando teologia, né? Depois você já tem um nível de maturidade pessoal. Mas eu vejo que é muito importante os pais cristãos ter assim, um cuidado muito especial quando o filho entra na universidade, para mostrar para eles a importância de manter a fé diante dessas circunstâncias de informações que, na verdade, informações contrárias à palavra de Deus, eu posso afirmar que são falácias filosóficas baseadas no pensamento, nas elucubrações de pessoas que desenvolveram, mas que, à luz da palavra, não permanecem, não se fundamentam. Uma das coisas interessantes do estudo da filosofia kantiana, que é principalmente a filosofia moral kantiana, e você gosta bastante, também que sei, é que Kant fundamenta sua filosofia, e nós temos descoberto ao longo do tempo que ele talvez nem ele tenha se dado conta disso, mas ele é Bíblia pura, filosofia moral cristã pura. Ele só tentou dar uma capa de humanização. Já disseram que a moral kantiana é religiosa, né? Mas é claro. Ele acho que nem ele se deu conta. Mas Kant dá um crédito no sentido de dizer que aqueles que viriam após ele poderiam entendê-lo melhor do que ele mesmo se entendeu. Então, eu acredito que ele não se deu conta disso, mas o quanto ele é influenciado pela sua história de vida, o quanto ele é influenciado e a filosofia moral dele. Quer ver uma coisa simples? A Gesine, a intenção em Kant é muito forte, né? Eu diria que a filosofia kantiana é a filosofia da intenção. O que importa é o que você... o valor moral da ação tem base naquilo que é por dever, o sentimento simplesmente por dever, não outra coisa, porque seria uma heteronomia. Se tem um dever, tem alguém mandando. Deus está aí, né? Exatamente. O fato de você reconhecer, falou tudo, o fato de você reconhecer que existe a lei moral e que você acolhe a lei moral, não tira a ideia de que existe um autor da lei moral. O fato de você reconhecer é uma coisa, agora que existe a lei moral, quem fez aquilo é outra história. Mas olha só, voltando aqui, nós ensinamos as crianças o tempo todo algo da filosofia kantiana. Esse foi tão bem argumentado por Kant. O pastor, todos nós ensinamos as crianças. As crianças quando fazem alguma coisa para nos agradar, para conseguir alguma coisa, fazem, não, você não pode fazer isso por ser interesseiro. Você tem que fazer porque é certo. Não é assim? Sim. É a filosofia kantiana. A gente não ensina isso às nossas crianças porque tem que fazer o que é certo. A gente não ensina isso com base na Bíblia. Então, ele compreendeu como ninguém. A roupagem que ele dá é uma roupagem meramente humana. Então, foi isso sim que a universidade fez no sentido de trazer para nós essa robustez na nossa fé. Meu pastor, como formado em doutor pela UENF, qual palavra o senhor daria ao jovem universitário que quer entrar ou na UENF, ou na Estácio, ou na Cândido? O senhor é um homem que conhece como funciona a faculdade, a universidade. Além da UENF, o senhor foi diretor da nossa FABERJ, da nossa faculdade. O senhor foi redator da revista Palavra e Vida e, ao mesmo tempo, tinha um programa de TV na TV Diário. Então, o senhor está neste campo que muitos não teve oportunidade de estar.
o senhor esteve em meio dos intelectuais, o senhor sabe como funciona o dia a dia do cotidiano do povo e explora isso da filosofia kantiana, mas ao mesmo tempo o senhor esteve dentro de uma universidade. Qual o caminho ideal? O que o universitário deva fazer? O que aquele que está na igreja jovem precisa fazer? Ele não pode ficar com uma vida ociosa. Qual conselho o senhor daria? Porque o senhor não é filho de pai rico. Eu passei lá, onde o senhor nasceu, na Palestina, para ir na igreja de São Luís. Então eu vi de onde o senhor veio. Olha, eu posso dizer que Deus realmente trouxe Davi de trás das malhadas, né? Poderá vir alguma coisa boa da Palestina? O Senhor veio das malhadas. Então é uma superação. É alguém que venceu. Não teve berço de ouro. Não teve titio, papai investindo. Viu a mão de Deus. Qual palavra o senhor daria para esse jovem que precisa vencer na vida? Bom, em primeiro lugar, eu diria que o temor do Senhor. Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que faz uma pessoa cometer o mal não é oportunidade ou essas coisas, não, é falta do temor do Senhor. A gente precisa delimitar bem isso. Existem muitas crianças também que têm muitas dificuldades e por isso elas não praticam o mal, né? O mal existe por falta do temor do Senhor. Em segundo lugar, um princípio muito importante, eu vou permanecer no livro de Provérbios, agora no capítulo 2, amar o conhecimento, a sabedoria. Muitas coisas boas acontecem para aqueles que amam a sabedoria. É claro que o primeiro princípio já está ali, o temor do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Colossenses, diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, assim, amar a sabedoria, amar o conhecimento, seja em qual área que for, né? Nós amamos a área do conhecimento teológico, filosófico, mas se você ama o conhecimento da área de biologia, vai lá e aprenda. Agora, lembre-se que assim como Deus é o fundador da lei moral, que nós estudamos, falamos agora, Deus é o criador de todas as coisas, e você só está ali estudando o que, a partir do que Deus já fez, já está pronto, analisando as origens ali, os elementos que formam os seres. Se você ama química, a mesma coisa. Indico a obra do Dr. Marcus Weber, por exemplo, para quem gosta de teologia, ou para quem gosta de biologia, ou química. Para quem gosta de Marcus Weber, vai ver que Marcus Weber colocou o dinossauro dentro da arca, né, pastor? Exatamente. Existe um livro aqui, está até aqui na minha estante aqui, chamado Fomos Planejados. Então, eu indico essa obra, mas se você ama a matemática, se dedique a isso. A matemática, a grande maioria dos prêmios nobres de matemática eram cristãos. Então, uma coisa não tem relação com a outra. O fato de ser ateu é porque se perdeu o temor de Deus. O fato de um jovem cristão ir para uma universidade é porque simplesmente perdeu o temor de Deus. Não é porque ele adquiriu uma gama de informações que era ele perder a fé. Ao contrário, ele perdeu foi o temor do Senhor. Agora, a emancipação intelectual, a vida intelectual, não é uma vida fácil. Pensar cansa, dói, dá suor. O aluno, ele tem que perceber que até ele chegar a uma emancipação intelectual, ter uma vida de um intelectual, isso é um processo, não é do dia para a noite? Não, com certeza. Aí é um processo realmente. Eu digo assim, depois de concluir o ensino médio, esse processo, 4 anos de faculdade teológica, 2 anos de especialização, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. Então são 12 anos de pesquisa, né, de um caminhar dentro de uma pesquisa. Agora a gente precisa entender que a nossa vida, em média,
ela é muito tempo. Então as pessoas não conseguem tudo de uma hora para outra. Não é tão simples assim. Então, cada dia, uma vez, estudando, procurando, buscando, mas você só vai manter a constância se você amar o conhecimento. Se você não amar o conhecimento, você não vai manter a constância nisso. Até porque você não para de estudar quando você ganha o título. Você, aliás, nunca para de estudar. Eu agora estou mestre. Eu agora já está bom, vou parar de estudar. Não, você não parar, agora sou doutor. Agora vou parar de... Não, ao contrário, sua pesquisa está só começando. Porque dali vai surgir outras pesquisas. É por isso que, então, você precisa se encontrar no seu campo do conhecimento e amar o conhecimento, porque você vai lidar com isso o resto da vida. Me explica o que é o CNPq, para quem está nos ouvindo, ser patrocinado aí por CNPqs, por grupo. Como funciona esse centro de pesquisa que hoje tem sido muito usado pelas startups, pelo Vale do Silício e tantas outras mais? Na verdade, o nosso grupo, que era vinculado ao CNPq, não era um grupo, não era remunerado, não recebíamos bolsa para isso. Era um estudo voluntário que nós tínhamos acerca da justificação moral do Estado. Então, você precisa de um professor que já seja vinculado, um orientador que já seja vinculado ao CNPq e que já tenha uma linha de pesquisa numa área. No nosso caso, era uma linha voluntária e de filosofia política, que é outro ramo também da filosofia, que nós temos profundo apreço, e ali nós começamos a estudar o porquê o Estado é importante. Por que o Estado é importante? O Estado que nós estudávamos ali não é o Estado do Rio, o Estado do Espírito Santo, não, mas o Estado como ente corporativo de governança sobre os cidadãos. Então, qual era a justificação de existir o Estado? Por que o Estado era importante? O Estado deve ser maior, a influência dele sobre a sociedade deve ser maior, deve ser menor. O Estado é simplesmente um vigia noturno ou o Estado é o grande Leviatã, como já dizia Thomas Hobbes? Então, a gente estuda ali. Mas, para isso, você precisa ser vinculado a um grupo que, por sua vez, o professor orientador seja vinculado a um pesquisador vinculado ao CNPq, o Centro Nacional de Pesquisa, né? Bom, agora, para quem está me assistindo, deixa eu só colocar aqui no ponto, que agora vamos para a história da Faculdade Evangélica, deixa eu ver se é ela mesmo. Não, primeiro a história de Anápolis, da igreja de Anápolis. Depois eu volto com a história da cidade. Porque eu sei que só está em Anápolis, então vamos para a história da igreja. Bom, você está me assistindo pela TV Speed. Você pode baixar o aplicativo no Play Store e colocar login sem Speed TV. Você pode entrar no site mesmo, Speed, e me assistir por ali. Você está me assistindo pelo Facebook, Speed Farol, e pode me assistir também pelo canal no YouTube, Speed TV. Estou conversando com o doutor e pastor, doutor em cognição e linguagem, pastor Alonso Colares, que é pastor da primeira igreja batista em Anápolis. Então vamos um pouco da história aqui, que eu quero que ele me diga se está certa a história da primeira igreja batista de Anápolis, onde ele está. A primeira igreja batista em Anápolis, a PIBA, primeira igreja batista em Anápolis, é uma das mais antigas e tradicionais igrejas evangélicas de Anápolis, em Goiás. Foi fundado em 20 de novembro de 1927 por um grupo de missionários, líderes batistas que se reuniam em casas, salas de aula para cultos e estudos bíblicos. Com o passar dos anos, a primeira igreja batista em Anápolis cresceu em número de membros e influência na cidade, tornando-se referência na área de evangelização, educação, assistência social e missões. A igreja também teve um papel importante na fundação e apoio a outras instituições evangélicas na cidade, como a Faculdade Evangélica de Anápolis e o Hospital Evangélico. Ao longo da sua história, a primeira igreja batista em Anápolis enfrentou desafios e transformações, como mudança de liderança, conflitos internos, adaptações aos avanços tecnológicos e sociais.
mas sempre manteve sua identidade e valores batistas, como a ênfase na preparação da palavra de Deus, a valorização da comunhão e no serviço cristão, e o compromisso com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Atualmente, a primeira igreja batista em Anápolis é uma das maiores e mais atuantes igrejas evangélicas em Anápolis, com um templo moderno e bem estruturado, diversos ministérios, projetos sociais e um grande número de membros e frequentadores. A igreja também mantém parcerias e convênios com outras instituições religiosas, sociais da cidade e tem sido reconhecido pela sua contribuição para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade local. Eu acho que essa inteligência artificial está mais crente do que a gente. Fala, meu pastor, quem é essa primeira igreja batista em Anápolis? É um grupo de pessoas salvas, regeneradas pelo Senhor, que a despeito das suas limitações inerentes ao ser humano e as pessoas, buscam servir a Deus com integridade de coração. Nós, na verdade, talvez a data não seja a data de organização da igreja, a data de organização da igreja é 3 de março de 1948, 1943, perdão. Então, nesse caso, este ano nós vamos completar 80 anos de organização. É uma igreja mãe ou avó de todas as igrejas batistas aqui em Anápolis. Nós somos, aqui em Anápolis, uma realidade batista muito diferente de Campos, nesse sentido. Enquanto Campos tem muitas igrejas batistas fortes, grandes, as igrejas aqui, elas não têm assim, essa mesma quantidade de membros. As igrejas em geral, os batistas aqui em geral, não têm essa quantidade de membros com essa pujança que existe em Campos, no Rio de Janeiro. Aliás, aqui sempre tem o Rio de Janeiro, Campos, como um referencial, especialmente do trabalho da Igreja Batista. Aqui em Campos, o senhor foi pastor do segundo maior templo batista em Campos, a Igreja Batista de Veracruz, né? A Igreja Batista de Veracruz, sim, é verdade. Mas é uma igreja muito influente, realmente, querida dentro da sociedade, estimada, né, pela sociedade, pessoas muito influentes também, servem ao Senhor com o espírito de serviço ao Senhor aqui em nossa igreja. Temos grandes desafios, é verdade, e esses desafios existem realmente, mas, assim, do ponto de vista como igreja, pessoas extremamente amáveis, e temos sido acolhidos aqui com um grande carinho. É uma igreja com uma história extraordinária, linda. É verdade que o senhor é o Neemias para aí, foi chamado para fazer um novo templo? Isso aí, esse é o povo que diz. É o Neemias de Anápolis. É o povo que diz, o povo que diz. Porque o senhor foi... Eu me auto-intitulo Neemias. O senhor vai mesmo para fazer uma construção de um novo templo? Sim, estamos trabalhando, né, já a parte agora estamos nessa fase de documentações, de autorização de documentações todas. Vamos iniciar o mais breve possível. Já iniciamos, né, porque estamos na parte de documentações para autorização, mas objetivamente devemos começar, talvez aí no segundo semestre, devemos já começar aqui um templo pelo desenho bem bonito e estamos muito motivados. Mas eu quero saber se Deus já te deu a largura, o comprimento, a altura, como Deus tudinho do tempo. Se Deus já deu, você isso daí. Então já deu tudinho. Então a gente nós estamos nos preparando para esse momento especial, sem sombra de dúvida. Eu vou falar sobre a história da Faculdade de Anápolis. A Faculdade Evangelho de Anápolis, a Faculdade Evangelho de Anápolis foi fundada, aí se eu disse a data é mesmo, 1967, por um grupo de pastores e líderes evangélicos da região de Anápolis. Fala para mim dessa faculdade, porque a Faculdade de Anápolis e o Hospital de Anápolis
tem muito a ver com a história da igreja de Anápolis, seus missionários. Como é que foi a faculdade e o hospital? Bom, primeiro, a inteligência artificial aí está atrasada. Hoje é universidade. Universidade. A universidade, a Unevangélica, Universidade Evangélica de Goiás, é uma das mais importantes universidades do estado, se não me falha a memória, a quarta maior universidade do estado de Goiás. É uma universidade extraordinária, com muitos cursos, dentre eles medicina, engenharia, psicologia, fisioterapia, agora teologia também, na parte AD. E essa faculdade, essa universidade de Anápolis está afiliado a alguma denominação? Então, a mantenedora da universidade, do hospital evangélico, não somente em Anápolis, mas em outros lugares também do estado, é a Associação Educativa Evangélica, a associação esta que a primeira Igreja Batista em Anápolis é uma das membros fundadoras. Então, no Conselho Administrativo, nós também, a igreja, tem cadeiras no Conselho Administrativo, porque é uma das membros fundadoras de todo esse conglomerado de não somente a Unevangélica, o Hospital Evangélico, o Colégio Couto Magalhães e as suas unidades no estado também, as unidades da União Evangélica também. Então, a primeira igreja, lá no começo, começou junto com outras denominações, com os presbiterianos, metodistas e a denominação cristã evangélica, começou esse trabalho e hoje, graças a Deus, é muito próspero aqui na cidade de Anápolis. Não é uma universidade com uma estrutura pequena, é relevante, com vários cursos. Sim, sim, sim. Atualmente, a Unevangélica possui 12 mil alunos. Só a unidade aqui, fora o EAD, os alunos dos cursos EAD. Então, assim, é uma universidade muito, muito relevante no estado e uma das mais relevantes no estado, que desempenha um trabalho social extraordinário. A Unevangélica, por exemplo, é uma das principais financiadoras de um projeto que existe que a nossa igreja recebe, chamado Projeto Criar e Tocar, que é um projeto que ensina música clássica, instrumentos de música clássica, a alunos, a crianças de um perfil social menor. Então elas estudam música clássica, tem orquestra. A única reclamação que eu tenho a fazer, porque eu tentei assistir o culto aí, mas eu falei assim, eu estou na Europa, eu estou no meio dos europeus. A música parecia que eu voltei para Beethoven, voltei para esse pessoal todo aí. Eu falei, eu estou na Europa, não é Anápolis, é a Europa. Tem muito estrangeiro nessa cidade, tem pessoas de muita cultura. Como é que é? Não é só um pessoal daí, vem muita gente de fora. Por exemplo, o senhor é um campista que está aí, vem muita gente de fora, de outros estados. Eu costumo dizer que as pessoas do Sudeste, elas não têm ideia do desenvolvimento do Centro-Oeste do Brasil. Muitas vezes não têm ideia disso. Acho que assim, não tem uma noção. Anápolis é uma cidade muito desenvolvida e, de fato, uma cidade de gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Aqui existe uma colônia árabe também muito forte, antiga, aqui, e gente de outras nacionalidades. Anápolis tem um distrito industrial chamado DAI, com muitas indústrias, um polo farmacêutico, químico-farmacêutico também muito forte. Se alguns aí que estão nos ouvindo olhar medicamento genérico, aí o seu medicamento genérico, provavelmente vai achar a origem dele, uma das origens é a cidade de Anápolis. Anápolis também é uma cidade com muitos militares, famosa aqui, a base aérea de Anápolis, né, a base da Força Aérea. Eu quero saber quantos minutos o CAS que o Brasil comprou faz de Anápolis até o Rio de Janeiro. Um vizinho que foi aí, Jorginho, ele disse faz 15 minutos esse CAS de Anápolis. 15 minutos. 15 minutos. Que até Campos,
se eu pegar um caça aqui, eu saio daqui, chego em 15 minutos em Campos. Agora, de carro são 22 horas. Aí o senhor poderia dizer que eu vou ali, né? Vou ali e já volto. Vou ali e já volto. De caça, você pode dizer que vai ali. Desce do Bartolomeu Lisandro aí, você sai daqui da base aérea, você em 15 minutos você desce do Bartolomeu Lisandro aí. A área farmacêutica também é de uma desenvoltura muito grande, pastor? Muito desenvolvimento na área de farmácia? Muito desenvolvimento. A cidade, especialmente da década de 80 para cá, experimentou um boom de desenvolvimento muito grande. E cada vez chegando mais pessoas, né? Além de muitos, como eu disse, é uma cidade com muitos militares, justamente por conta da base aérea, uma cidade de pessoas também que vêm por conta do trabalho desse distrito industrial aqui da cidade. E assim, é uma cidade muito boa para se morar, que muitas pessoas escolhem morar, porque ela está muito próxima de duas capitais. Goiânia está a 50 quilômetros, 40 e poucos quilômetros, 50 quilômetros, e 130 quilômetros de Brasília. Então é uma cidade assim, que muitas pessoas que trabalham também nessas capitais também vão para casa no final do dia e moram em Anápolis. E o contrário também existe. Pessoas que trabalham em Goiânia ou trabalham em Brasília que saem de Anápolis para ir trabalhar nesses locais. Então é uma cidade realmente que tem experimentado um desenvolvimento sem precedentes. E uma coisa interessante aqui também é que claro que existe uma disparidades sociais, mas você não vê um abismo social muito grande. Você vê pessoas realmente com nível econômico muito forte, mas você não vê também uma pessoa em nível de subemprego ou vivendo uma situação difícil, né? Porque a divisão de renda e riqueza ela é um pouco melhor distribuída aqui especialmente aqui nesse entorno aqui. Goiás tem outras cidades também muito desenvolvidas, chamada Aparecida de Goiânia, por exemplo. Rio Verde também é uma cidade muito desenvolvida. Tem a famosa Caldas Novas, que é uma cidade turística, além, é claro, de Goiânia, né, que é a capital do estado. Né? Na área agora do hospital, como é a estrutura hospitalar, onde a igreja, onde os próprios evangélicos tiveram muita participação na criação desse hospital de Anápolis? Isso. O hospital de Anápolis foi fundado, a princípio, pelos presbiterianos, né? E é um hospital com uma estrutura muito adequada, muito bom, e agora, no ano passado, ele foi adquirido pela Associação Educativa Evangélica e está se fazendo obras de ampliação, de reestruturação e ampliação, e está ficando muito bonito. É no centro da cidade de Anápolis, bem no centro de Anápolis mesmo, e a estrutura hospitalar em geral aqui, ela é bem razoável, não somente no sentido do hospital evangélico, mas a saúde em geral, ela é bem razoável. Os dias que nós precisamos, nós conseguimos ser muito bem atendidos nesse sentido. Anápolis é considerado uma das 20 melhores cidades para se viver no Brasil. É considerado o trevo do Brasil, porque tanto aquilo que é distribuído, que é produzido no centro-oeste e vai do norte e vai para o litoral para ser exportado, tem que passar por Anápolis. No marco ferroviário, por exemplo, Anápolis vai ser uma espécie de trevo ali dos trens que vão transportar minério, os alimentos produzidos aqui pelo agronegócio, e tudo isso deve passar por essa região aqui e mais. Então, assim, nesse sentido, a cidade é muito estruturada e preparada não somente nessa área de infraestrutura, como na área de saúde também e outras áreas também. O senhor, como do estado do Rio, é um povo muito carismático, né? E o senhor, então, brincalhão aberto, colocou lá: estou feliz porque somos o terceiro melhor do mundo, né? Flamengo. Aí o vascaíno disse: não, você é vice do vice, você pegou o lugar do Vasco.
Aí o senhor não quis responder, é como se deixou a presa se batendo, né? Não quis responder, não, já está presa, se bater, deixa se bater. Então o senhor é muito carismático. Como é que é aí a cultura do povo de Anápolis, no sentido de acolhimento? Como é que é, meu pastorzão? Assim, muito amáveis, os irmãos da igreja. A verdade é que nós, do estado do Rio em geral, nós nos adaptamos a qualquer realidade, né? Eu vejo gente do Rio morando na Sibéria e vive bem. E vive bem. Isso é uma qualidade muito boa nossa, né? Dos fluminenses em geral, né? E isso associado assim, ao temperamento acolhedor aqui do goiano. O goiano recebe muito bem as pessoas, faz parte da cultura goiana receber muito bem as pessoas, sabe? Ter assim, um acolhimento muito bem. Então uniu as duas coisas. Nós que somos do Rio e toda essa facilidade de adaptação e essa coisa muito fácil do goiano de ser muito acolhedor, né? Aqui no passado foi desbravado pelos bandeirantes e as pessoas que povoavam aqui o estado de Goiás tinham que ser acolhedores, porque os viajantes, os bandeirantes tinham que pousar na casa. Então, pousando naquela casa, eles deveriam ser assim, bem cuidados, né? Porque estavam em viagem, estavam vindo de longe para continuar seu trabalho até rincões mais distantes, né, do norte do Brasil. Por exemplo, uma coisa interessante aqui em Goiás é que existem muitas agências missionárias internacionais aqui. Dentre elas, eu posso mencionar a agência Asas de Socorro, por exemplo. Asas de Socorro se estabeleceu em Anápolis porque na década de 50, mais ou menos, Anápolis era o último rincão do Brasil. Então, assim, daqui para cima era só aldeia. Então, eles se estabeleceram aqui. É uma agência missionária que presta serviços aéreos em lugares que não tem estrada. Então, os missionários transportavam alimentos e os próprios missionários para aldeias com aqueles aviões que pousam na água, né? Então, ali eles se estabeleceram aqui, não somente a Asa de Socorro, mas existem outras agências missionárias, porque até os anos 50 era o último rincão do Brasil, era a cidade de Anápolis, de cidade de povoamento. Então, isso desenvolveu esse espírito acolhedor do povo, e são muito acolhedores, tratam as pessoas muito bem. Quem chega aqui quer ficar, porque o povo é muito agradável e bom de conversa e de acolhimento. Meu pastor, o senhor se tornou pastor da Igreja Batista em Travessão da Barra, depois se tornou pastor da Igreja Batista no Parque Veracruz e hoje pastor da Igreja Batista em Anápolis. Se tornou um líder denominacional, reconhecido em nossa denominação, escreveu para a revista e foi o redator da nossa revista Palavra e Vida. Então, a liderança está bem desenvolvida em sua mente e em seu coração. Os caminhos, os processos para uma boa liderança, o que um líder deve evitar, o que deva fazer. Tem coach aí, meta até o final, mas o senhor, na prática, pegou uma liderança de uma igreja no interior, Travessão da Barra, e hoje uma igreja em Anápolis. De igreja local ao ENF até hoje a faculdade, a redator de uma revista. Então, alguém que tem bagagem sobre liderança. O que é liderança? O que o líder tem que evitar? O que o líder tem que fazer? O que o senhor pode contribuir com liderança, que às vezes, pelo caminho, se perde. O senhor não se perdeu. O senhor começa em uma igreja bem retirada, no interior, que é não em São Francisco, mas no interior de São Francisco, Travessão da Barra, pula para uma igreja quase no centro da cidade, que é Veracruz, vai para Anápolis, mas não só isso, se torna líder no Colégio Batista e ali tem uma projeção nacional. Então o senhor conhece a liderança da pessoa mais simples que planta o abacaxi,
São Francisco da Bapuana, o homem do campo, alguém hoje que mexe em indústria, que mexe em empresa, de uma redação de português, de pedagogia. Então, liderança está na mente do senhor, pulsando aí. O que o senhor percebe de ponto forte, ponto fraco? O que o senhor pode ajudar-nos nesse sentido? Pastor Elias, eu confesso que eu não sou um grande estudioso do tema da liderança. Essas coisas foram fluindo. Eu não sou, por exemplo, como o pastor Pedro Salvador, nosso amigo comum, que é um estudioso da área e com certeza tem muito a dizer sobre isso. Mas eu enumeraria algumas coisas. Primeiro, nós devemos amar as pessoas. Um líder tem que gostar de gente. Se ele não gostar de pessoas, ele nunca vai ser um bom líder, porque quem lidera pessoas. Outros são operadores de máquinas, mas nós lideramos pessoas, nós não somos operadores, nós lideramos. Então tem que amar gente. Jesus amava as pessoas. Uma das características da liderança de Jesus, que Jesus genuinamente gostava de gente e amava as pessoas, né? Se não tivesse espírito, ninguém consegue desenvolver. Uma outra coisa que eu acho muito importante numa liderança, pastor, é nunca perder aquilo que eu chamaria de espírito operário. Nunca deixar subir a cabeça de que você está em determinada posição, porque isso destrói você. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito a queda. Então, nunca se esqueça, todos esses lugares, tudo que você falou aí, né, desse caminhar nosso, e quando você falava, eu refletia sobre isso. Nunca perdeu o espírito operário. Na verdade, nós somos só instrumentos de Deus, é Deus que faz tudo. Deixei extraordinários amigos em Travessão de Barra, pessoas amáveis, e que eu tenho prazer em estar lá, né? Justamente porque nós amamos aquelas igrejas. Veracruz dispensa comentário, nasci e criei naquela igreja, então dispensa comentário minha relação com a igreja de Veracruz. E aqui não é diferente, Colégio Batista, Faberge. Nunca se esquecer que, a despeito de tudo que falam sobre você não perdeu o espírito operário, de que você é um servo, de que você é apenas um instrumento de Deus naquele momento, naquele tempo. Não perder isso. Um dos problemas da liderança é quando o líder começa a se achar, por exemplo, insubstituível, incondicionado, sem ele a coisa não funciona assim. Então ele é apenas um instrumento de Deus naquele sentido. E esse espírito operário, então, que eu chamo de espírito operário, ele faz o líder desenvolver o seu trabalho e mantém numa humildade suficiente. Aqui tem um pastor muito amigo nosso que diz assim: o lugar dos grandes já está ocupado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui só tem lugar para o pequeno. Então nós somos todos pequenos, né? Todos nós somos pequenos aqui. Então, entender isso, porque isso vai te blindar de soberba, de busca de glória própria, de busca de homenagens o tempo todo. A ideia de que você é só um operário vai te blindar de ser soberbo, altivo, de ser vaidoso, de ser egocêntrico, que essas coisas é o que mina uma liderança. Então eu colocaria aqui duas coisas que eu considero muito importantes para o exercício da liderança, dentro da minha limitação de não conhecer, não estudar teoricamente o tema, mas a minha própria experiência de vida, como é a natureza da pergunta. Primeiro é gostar de gente, gostar mesmo, para valer, abrir o coração, gostar de pessoas, gostar de estar com pessoas, né? Gostar mesmo, amar as pessoas, escolher amar as pessoas. E segundo, é não perder o espírito operário, né? O espírito de serviço, de que você é apenas um instrumento. Isso vai te blindar
de vaidades, e egocentrismos, e da ideia de que você é insubstituível, né? Ninguém é insubstituível. Engraçado que só existe um ponto em que a gente é insubstituível, no sentimento do coração das pessoas. O nosso lugar no coração das pessoas, ninguém vai tirar, nenhum outro sucessor vai tirar. Agora, a função de líder, basta você sair, já tem outro no seu lugar. Né? E muitas vezes melhor ainda, né? E muitas vezes, exato. Melhor ainda. Muitas vezes melhor que você. É verdade. Entendeu? Então é isso. Agora, é não perder. Agora, olha essa expressão que o amigo falou aí agora, é muito interessante. Muitas vezes melhor do que você. Mas se você não se blindou, dizer assim, eu fui um operário, você vai ficar enciumado, você vai ficar com inveja do outro, que também só está ali fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que esse espírito operário, não perder isso, o foco na missão, não perder isso, eu acho que te ajuda muito. Aqueles que estão nos ouvindo, te ajuda muito a liderar. Não são jeitos humanos. O senhor nunca imaginou-se em Anápolis. O senhor acredita que basta o líder se preparar, porque para onde ele vai, nem ele sabe, né? Com certeza. Com certeza. Eu acredito que o líder deve se preparar, porque as oportunidades aparecem e elas aparecem quando você está preparado. Se você não está preparado, a quantidade de oportunidades reduzem muito na sua vida. Então, e assim, agora, no nosso caso específico, existe um elemento, para nós que somos pastores, existe um elemento que traz um diferencial enorme, que é o fator vontade de Deus, né? Direção do Senhor. Então, a gente está com a mente aberta para aquilo que Deus vai fazer. Desejo estar aonde Deus quer que a gente esteja, né? E Deus vai nos orientando e nós vamos entendendo a sua vontade. Existe esse fator muito preponderante para o líder cristão. Agora, para o líder em geral, eu diria essas duas coisas que nós colocamos ali. Mas a oportunidade aparece, para quem está preparado. Quando eu falo contigo, eu lembrei do nosso amigo, pastor Flávio Chaves. Veio aqui de Ponte de Cacimba, no São Francisco da Bapuana, ficou dedicando-se a uma comunidade de pessoas ali, investindo naquela comunidade. Ali eu vi pessoas... dificilmente perdeu uma gincana, um jogo de futebol, aquele pessoal do Parque Aldeia, não sei o que aquela turma tinha no pé, ele não perdia gincana. Oi? Difícil ganhar deles, eu sofri também. Olha, o pessoal de Parque Aldeia, a turma de Vera Cruz e da Primeira Batista de Goitacazes, não entra em competição com eles não, que é furada. É difícil ganhar o pessoal. Aí eu lembro... Vera Cruz naquela potência, está trazendo Fernanda Brum, Vera Cruz construindo, com Goitacazes, festival de música. Quando Vera Cruz e Goitacazes batia de frente, era difícil sobrar para alguém, não era? Era difícil. Eu sou desse tempo. Era. O senhor lembra, pastor? Pastor, nós vivemos um tempo muito áureo da igreja. Qual palavra o senhor daria para a Igreja de Cristo? Nós pegamos esse tempo, Vera Cruz, Potência, Bela Vista, Vila Manhães, Goitacazes, o sábado, jovem na segunda igreja Batista de Campo, Pastor Hebe, e as igrejas crescendo, IPS explodindo. Nós pegamos esse tempo. Qual palavra o senhor daria para a igreja, já que falou para os pastores? Não perde o foco, não esqueça a missão. Lembra que você é substituível, seja operário. E para a igreja, qual instrução o senhor daria? Olha, eu acredito que cada época, as épocas são inesquecíveis para nós, porque também elas refletem um tempo que nós vivemos. As estratégias desse tempo que nós citamos aqui, que foram bem sucedidas e que marcaram nossa geração, talvez não sejam as mesmas boas estratégias para essa geração que está
que está emergindo ou que já está presente entre nós. Mas eu diria para a igreja o seguinte: essas coisas que nos marcaram no passado tinham um princípio, e que vale para hoje, o princípio do relacionamento. A igreja que perde o ideal de relacionamento, o ideal de cuidar uns dos outros, o ideal de falar de Jesus, esse ideal missionário, esta missão da igreja, ela perdeu o seu objetivo como igreja. Então, lá atrás, quais eram as ferramentas de relacionamento? Era o sábado jovem, né? As gincanas, e nós nos uníamos em torno de um propósito, né? Nós vamos ter um propósito. Então, aquilo unia as pessoas, unia o grupo que estava ali, e íamos para essas gincanas, não com outras igrejas co-irmãs, como inimigos, longe disso, mas o legal era estar junto e depois ali fazer aquela festa toda. Então, mas isso nada mais era do que relacionamento. Hoje, a gente não pode perder esse sentido de relacionamento. E uma coisa também que eu vejo a gente precisa, em geral, isso é um fenômeno da contemporaneidade, especialmente no contexto evangélico. Nós temos uma fé muito de consumo, pastor. Eu vou na PIB do Farol, enquanto o pastor Elias estiver pregando, ou enquanto tiver um bom louvor, a hora que não me agradar, eu saio daqui e vou para outro lugar. É a fé de consumo. As pessoas perderam o ideal do serviço, perderam a ideia de que a melhor igreja é a igreja onde eu sirvo, né? Onde eu tenho a oportunidade de servir os meus irmãos, de pagar o preço de servir os meus irmãos e não ser servido. Eu acho que isso é um perigo muito grande para a igreja hoje. As pessoas pastores, infelizmente, têm contado muitas vantagens sobre números, quantas pessoas, mas que, na verdade, só estão fomentando um sentimento em suas ovelhas, não de serviço abnegado, mas de adesão a um grupo e a uma visão, quando, na verdade, estão alimentando uma fé, lá em última análise, uma fé consumista, uma fé de consumo. O senhor acredita que tanto uma igreja... Daqui a alguns anos... O senhor acredita que tanto uma igreja pequena no interior é tão relevante como uma igreja no centro? Mas com certeza, mas com toda certeza. Justamente porque o princípio não pode mudar. Qual o princípio? O princípio de servir uns aos outros, amar uns aos outros, de cada um com o seu contexto, né? Cada um dentro do seu contexto. Elas são todas muito relevantes. Os desafios são diferentes, mas a relevância não muda, porque é essa a ideia da missão: servir uns aos outros, amar uns aos outros. A igreja é um ambiente onde eu estou presente para servir e não para consumir algo. Então, eu acredito que nós precisamos voltar à discussão sobre isso, porque muitas vezes isso é alimentado por gente como nós, pastores, né? Isso é alimentado. Vamos ter um louvor bom, vamos ter uma pregação boa, uma performance, né, boa, para manter aquela pessoa aqui, quando na verdade aquela pessoa, o privilégio dela é vir à nossa igreja para poder ser bênção e servir. O senhor... Não o contrário, o consumo, né? O senhor foi ovelha do pastor Pedro um bom tempo. Quando eu assisto o pastor Pedro pregando e eu acompanho as suas mensagens, eu observo que, ainda que seja doutor, quando o senhor está no púlpito, o senhor pastoreia com o mais simples alimento possível. Eu não vejo o doutor no púlpito. O senhor ali faz questão de pastorear aquilo que ela está vivendo no seu dia a dia. É como se o senhor entendesse que essas coisas são importantes, mas são irrelevantes para eles aqui, para esse momento não. Fala para mim por que o senhor usa isso. Eu observo muito isso no senhor. Para mim, esse legado vem do Pedrão, porque o Pedrão no púlpito não mostra tudo que é. Fala para mim isso daí. A gente imita, né? A gente imita, com certeza. Mas a verdade, assim, é claro que existem pessoas que são exemplos para a gente, nós citamos aqui o pastor Pedro, mas, assim, ninguém sabia mais do que Jesus. Ninguém foi maior doutor do que Jesus. Ninguém sabia mais do que ele, né?
nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, mas ele falava verdades profundas com uma simplicidade muito grande, né? Eu já ouvi uma frase, não sei se é atribuída a Albert Einstein, não sei se é dele. Ele disse: se você não sabe explicar uma coisa a uma criança de 5 anos, é porque você não entende do assunto. Entendeu? Então, assim, a simplicidade, se Albert Einstein estiver certo, a simplicidade nas expressões de assuntos relevantes é porque você, de certa forma, domina o assunto que você está falando. Mas, por outro lado, também, a gente tem que aprender com o maior de todos os mestres, com Jesus, o único, na verdade, mestre, né? Que ensinou coisas tão profundas com uma simplicidade muito grande. Eu, às vezes, tenho vergonha de não apresentar com a simplicidade de Jesus. Eu queria até ser mais simples ainda, né? Mas a minha limitação não deixa. Eu gostaria de ensinar como Jesus ensinou. Eu observei. Estou buscando, mas eu não consegui ainda não. Eu observei a capacidade de síntese. Quando eu acompanho as postagens do senhor no Facebook, o senhor faz questão de dizer algo muito grande, mas em uma pequena frase. Ou as gravações dos vídeos do senhor de 1 minuto a 2 minutos também. Ou seja, sempre preocupado em tentar dizer algo que seja de uma grande reflexão, mas num poder de síntese muito grande, que seja entendido. O próprio Yuval Noah Harari, como o homem mais lido do mundo, ele diz: os meus escritos, eu quero que um aluno de 15 anos entenda. Eu olho que ele é doutor em história. Esse poder de síntese, essa vontade de dizer muitas coisas, o conhece a si mesmo, o inteligente é aquele que sabe, que nada sabe, vem da filosofia, essa vontade de tentar passar algo profundo, mas em pouca coisa. Olha, com certeza. As pessoas costumam ter uma visão muito discriminar ou assim, ter uma visão da filosofia como se fosse uma coisa ateia, ou uma coisa, filosofia, uma coisa... Não, ao contrário, a filosofia me ajudou muito. Primeiro, desenvolver o pensamento lógico, né? Me ajudou muito na minha limitação nesse sentido, né? Desenvolver o pensamento lógico. Segundo, esse poder de síntese. Terceiro, um espírito crítico, no sentido do espírito crítico, não no sentido pejorativo com que é tratada a crítica, né? Mas a crítica no seu significado original, que é o julgamento. A capacidade de você poder julgar um argumento. Refletir, né? Refletir sobre um argumento, né? Então, assim, a filosofia me ajudou muito nisso, sabe? Não ser prolixo demasiadamente. Alguém já disse que a sustentabilidade é o suprassumo da inteligência. Então, você conseguir estudar para isso, você até consegue desenvolver coisas boas. Mas, pastor, com toda franqueza, eu ainda estou longe de Jesus, mas muito longe de Jesus ainda. Mas eu já capacidade dele. Quer ver um exemplo? Mas eu já observei que sempre foi simples nas palavras. Sempre foi simples nas palavras. Sempre. Você quer ver? Eu me lembro aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera. É de uma genialidade. A resposta de Jesus diante do quadro é de uma genialidade que só Deus poderia ter. Ele estava ali. A lei dizia que ela tinha que ser apedrejada. A lei dizia isso. E Jesus não podia ser contrário à lei. Por outro lado, havia uma pessoa ali humilhada, totalmente derrotada, totalmente jogada e sujeita a todo esse tipo de situação. A misericórdia está ali também. Se Jesus perdoa por perdoar, ele quebra aquilo que ele fez, foi a lei é dele. Por outro lado, se ele ordena o apedrejamento, ele quebra outra coisa que é seu atributo, que é a misericórdia. Então, como ele lida com esse tipo de situação? Uma síntese, uma frase absolutamente sintética, que diz: quem não tem pecado pode ser o primeiro a tirar a pedra. Olha o poder de síntese de Jesus. Com isso, ele estava dizendo: a lei é santa,
e ela não quebrou. Ela é santa. O mandamento é puro, é santo. É tão santo que nenhum de vocês aqui são capazes de cumprir. Então Jesus não aboliu a lei, não desfez da sua própria palavra e ao mesmo tempo exerceu misericórdia. Uma interpretação importante também, por exemplo, na parábola do filho pródigo, é que os dois filhos são representações de dois atributos de Deus, a lei e a misericórdia. Estão ali juntos. A misericórdia é representada pelo filho mais novo e a lei representada pelo filho mais velho. Quem fala mal do filho mais velho somos nós. Mas Jesus não fala mal do filho mais velho, porque o filho mais velho estava certo no seu contexto. Ele estava certo. O filho mais novo estava errado e volta arrependido. Aí é um princípio muito importante. Uma sociedade em que o perdão e a reconciliação não estão presentes é uma sociedade fadada à autodestruição, ainda que tenha um conjunto de leis, um código, um ordenamento jurídico perfeito. Mas sem perdão e reconciliação não existe sociedade, não existe possibilidade de sociedade. Sem a graça, não existe possibilidade de civilização. Olha quanta coisa você pode ver numa parábola de dois filhos diferentes entre si, filhos de um mesmo pai. Então, essa capacidade de Jesus, de síntese, de sintetizar, de trazer as coisas tão claras, que é uma coisa genial. Ninguém fez isso. Nenhum filósofo fez isso. Nem Sócrates fez isso. Ninguém fez isso. Só Jesus fez isso. Aí eu, ouvindo o senhor falando, eu tô lembrando do Augusto Cury, né? Parece o Augusto Cury agora dizendo. Ele é especial, né? Ele é o mestre dos mestres, né? Ninguém nunca ensinou como este homem, disse os guardas. Aos melhores deuses. Meu pastor, a área do Senhor que o senhor sempre dominou muito, o pensamento kantiano, a moral kantiana, os valores kantianos, o a priori, a prática, a teoria. Olhando para a sociedade de Cristo, nós vimos um povo muito legalista. Olhando para a sociedade de hoje, nós vamos ver um povo caminhando para imoralidade ou amoralidade. Essa moral kantiana tão desejada no resgate aos valores, a crise dos valores. O senhor acredita que nós estamos nos distanciando da moral proposta por Kant, em vez de voltar-se a valorizar os próprios valores, estamos caminhando-se para uma desvalorização dos valores? Olha, eu acho que sim, uma desvalorização dos valores, mas não uma abolição dos valores, porque os valores sempre vão estar aí, né? Eu posso não cumpri-los, mas eles estão. Eles vão estar aí, né? Então, assim, por parte do indivíduo. Charles Taylor, um autor canadense, em sua obra A Ética da Autenticidade, ele enumera 3 males que ele primeiro começa afirmando que há uma sensação de que da década de 50 para cá, década de 60 para cá, a sociedade perdeu certos horizontes morais, perdeu certos horizontes de significado, expressão dele, mas parece que a sociedade piorou, né? A sensação que ele tem é que da década de 60 para cá, a sociedade moralmente ela ficou mais degradada. Ele sustenta a ideia de que 3 coisas foram elementares para isso. Primeiro, o individualismo, não obstante as coisas que o individualismo trouxe, no sentido de direitos individuais, mas o individualismo produziu uma sociedade profundamente egoísta, né? As pessoas hoje, elas têm uma tendência ao egoísmo muito grande. Essa ideia comunitária, essa ideia do amor ao outro, do amor ao próximo, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Por isso ele acusa o individualismo como um efeito colateral do individualismo, né? Esse egoísmo, as pessoas não se importarem mais com a dor dos outros,
elas desenvolverem um ambiente completamente egoísta. Você pode ver isso desde as universidades até andando na rua, no trânsito, né? O quanto as pessoas têm sido egoístas, né? Às vezes, coisas simples do dia a dia. A segunda foi assim, a perda de significado. Coisas que eram sagradas, como o corpo, por exemplo, né? O próprio corpo, a própria vida, eram sagradas, né? Aquilo que você faz com o próprio corpo, com a própria vida. Hoje existe uma cultura da morte, como nós falamos no começo dessa nossa entrevista aqui, muito grande, né? As pessoas que fazem experimentos de vida com o seu próprio corpo, degradando o seu próprio corpo, né? Histórias como, por exemplo, de pessoas que não se identificam com uma perna, a perna saudável, mas ele não se identifica com aquela perna, não gosta da perna direita, ele não gosta, apesar da perna direita estar boa, ele vai ao médico, eles ganham, lutam na justiça, inclusive o próprio médico luta junto com a pessoa para tirar a perna e botar uma perna mecânica que ele não se identifica com aquela perna. Olha, isso é uma perda de um horizonte de significado muito grande, uma perda. As pessoas, os nossos telespectadores podem dizer, é gente doida isso, eu até concordo. Mas isso é real. Oi? Isso é real, está acontecendo. Isso é real, está acontecendo. Então, essa perda de significados. Eu acho que nós precisamos voltar. Como nós vimos aqui, o quanto a filosofia moral kantiana ela é bíblica no sentido assim, dos fundamentos, né, daquilo que se pensa. Então eu iria mais longe. Eu acho que nós precisamos voltar para a palavra de Deus mesmo, para trazer de volta esse horizonte de significado que foi perdido, para trazer de volta para fazer uma distinção correta do valor do indivíduo e da missão do indivíduo, né? O valor do indivíduo como ser único, como ser dotado de razão, como ser a imagem e semelhança de Deus, mas também o indivíduo enquanto missão de ser luz e sal para as pessoas que estão ao seu redor. A gente precisa voltar isso. Isso não é nada incoerente com a filosofia kantiana, mas ela não é a nossa base de vida, né? Como nós já dissemos aqui, eu vejo que Kant pode ter tateado ou tentado humanizar preceitos universais e eternos que já existem há muitos anos, desde sempre, naquele que é a palavra. É claro que uma coisa importante, a ética só existe porque existe a possibilidade de não fazer, né? Então, assim, a ética só existe porque só existe o mandamento não matarás porque existe a possibilidade de um ser humano matar o outro. A ética só existe porque existe o mal, né? O mal moral. A lei existe por causa do homem, então, né? Oi? A lei, então, existe por causa do homem. A lei existe por causa do homem, porque senão para que lei? Se o homem é bom, é santo, o homem não precisava da lei, né? Não precisava da ética, não precisava do mandamento. Mas, pastor, essa gravidade que o senhor relata desse canadense a individualidade vai te levar ao egoísmo. Aí é outro que o senhor diz, a perda do significado vai te levar à autodestruição. Aí se torna uma pesquisa gravíssima para onde a sociedade vai terminar desse jeito. Pois é, com certeza. É por isso que nós precisamos retomar certos valores. Por isso que a gente precisa retomar valores, por exemplo, a ideia de que o indivíduo tenha deveres para consigo mesmo. Deveres com ele mesmo, porque a ideia de deveres, muitas vezes, que nós temos é só dever para com outra pessoa. Mas o indivíduo tem dever para consigo mesmo. Ele tem o dever de preservar sua própria vida, por exemplo. Isso é um dever. É mais do que uma coisa de prudencial, mas é um dever. A vida é um dom de Deus. Ele tem o dever de cuidar do seu próprio corpo. A Bíblia diz que o corpo é templo do Espírito Santo. Então, existe... O corpo não é meu, como diz aí, meu corpo, minhas regras. Não, eu sou um corpo. Eu não tenho um corpo. Ter é posse. Eu sou um corpo. Isso é constitutivo da minha existência, né? Então, eu tenho o dever de cuidar dele. Alguém já disse, se
Se você não tem o corpo, então quem é o dono? Ora, o dono do nosso próprio corpo é Deus. Se não é Deus, não é ninguém. Então, se você quer tirar, se um ateu quer tirar Deus do centro, então não é de ninguém, porque o corpo é constitutivo do próprio ser humano. Então, a gente precisa retomar esses deveres. Tem deveres do ponto de vista moral. Mentira, por exemplo, uma sociedade que mente o tempo todo, uma pessoa que vive uma cultura da mentira, né? É uma sociedade que você não pode crer. Então, existe dever para consigo mesmo, no sentido moral, de não ser mentiroso, porque ninguém vai acreditar em você, porque a mentira degrada a sua humanidade, né? Degrada a humanidade. O mentiroso, ele está rebaixando a humanidade que existe nele, a imagem e semelhança de Deus que existe nele. Não ter um comportamento humilhante, né, de ficar bajulando uns um ao outro aí para conseguir alguma coisa. Olha, ele está diminuindo a sua humanidade, enquanto ser racional, está diminuindo. Então, essas coisas já estão na Bíblia há muitos anos. Não foi Kant que inventou isso. Essas coisas já estão na palavra de Deus há muito tempo. E existem deveres que nós temos para conosco, né? Deveres de não rebaixar a humanidade que existe em nós, a imagem e semelhança que existe em nós. Cada vez que uma pessoa se humilha perante outra para granjear uma coisa, para adquirir certa coisa, ele está se diminuindo a humanidade em si mesmo, o fato dele ser um ser racional. Cada vez que ele mente, ele está diminuindo a humanidade em si mesmo como ser racional. Cada vez que ele faz experimentos de vida para parecer um homem lagarto, agora como nós vemos aí esses experimentos de vida, o homem onça, e que ele pinta o corpo todo de onça, ou experimentos da pessoa que quer viver como um cavalo, e só anda como um cavalo anda, e faz as coisas como um cavalo. Ora, ele está degradando a humanidade como ser racional, né, em si mesmo. Então, existem deveres de um indivíduo para consigo mesmo nesse sentido, né? Que a gente precisa retomar. O pastor Flávio, no seu livro, O Caos da Pós-Modernidade, ele cita no livro dele, Michel Foucault, Deleuze, que diz assim: o século XXI será marcado pela diferença. É a queda do absoluto, não é mais o uno, universo de único. É a época do metaverso. Ele vai dizer que é quase obrigatório ser diferente. Essa perda do absoluto, essa perda de um Deus, essa desfiguração humana, não está relacionada a esse distanciamento do absoluto? A falta desse Deus está desfigurando a humanidade? Com certeza, se você tirou Deus do centro, sobra realmente, usando a expressão de Kierkegaard, né, ou aportuguesadamente Kierkegaard, né, de uma forma muito, muito mais simples de como ele colocou, o homem sem Deus vira bicho. E, na verdade, só sobra o instinto. O homem sem Deus, a razão sai. Porque é interessante a expressão, ontem estavam falando até sobre isso na igreja, a expressão vontade de Deus, ela é sempre relacionada à ideia de um desejo. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, porque a gente, a palavra ao longo do tempo, ela se tornou inflacionada, ela teve uma inflação na palavra. Então a ideia é assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas o significado da palavra vontade é princípios. Então, ali a ideia, a vontade nesse sentido, os princípios de Deus são bons, perfeitos e agradáveis. Não é um desejo que dá hoje e passa amanhã. Não é um desejo, mas a vontade no sentido de princípio, no sentido de lei, né? No sentido da ideia da lei, a vontade, né? Então, é diferente do arbítrio, né? Mas do desejo, das inclinações, mas a vontade de Deus tem relação com princípios. Então, assim, quando você tira isso, não está no centro da vontade de Deus, que seria o centro dos princípios de Deus, só sobra o instinto animal do ser humano, né? Então, falando de forma muito
Por isso que tem homens aí achando que é cavalo e quer andar igual um cavalo. Vai ser comum a pessoa querer se pintar de onça e dizer eu sou um homem onça, né? Fazer bifurcações na língua, fazer para se parecer com um lagarto, porque é isso mesmo, um homem sem Deus, sem esse conjunto, se ele tira esse conjunto de princípios de Deus, né? Os princípios morais, universais, espirituais, racionais de Deus, você tira Deus, você tirou a razão, né? Você tirou a razão e o homem, usando um termo muito simples, né? De forma muito simplória, né? Que carne é isso, o homem sem Deus vira bicho. G.K. Chesterton diz que quem não crê em Deus é capaz de crer em qualquer coisa, né? Uhum. Não, e a espiritualidade, ela existe no ser humano, né? Mais uma vez, lembrando do nosso amigo dinamarquês aí, a existência humana é composta de 3 elementos primordiais, né? O anseio pelo aquilo que é bonito, sublime, belo, ele chamou de estágio estético, né? Todo mundo gosta do que é bonito, né? E a sociedade contemporânea quer destruir o conceito de belo, relativizar o conceito de belo, né? Então, todo mundo gosta do que é bonito, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Roger Scruton. Você é estudioso de Roger Scruton também, né? A estética. A sociedade contemporânea quer destruir, quer relativizar o conceito do certo e errado, o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado está na esfera política. Se eu não penso ideologicamente igual a você, tudo que você faz é errado. O conceito de certo e errado. O mundo antigamente era dividido entre os malfeitores e os benfeitores. Hoje o mundo é dividido, se você é do outro lado político, se eu sou desse lado político, se você é do outro lado moral, se eu sou... É dividido não somente simplesmente entre malfeitores e benfeitores, né? Então, relativização do belo e a espiritualidade, que é chamado de estágio religioso, né, por Kierkegaard, né? Então, o ser humano sempre vai adorar alguma coisa. A sociedade contemporânea, o Deus é o próprio indivíduo, né? Adore você mesmo. A estética em Platão, a beleza, o fim dela é a justiça. Para o filósofo Platão, buscar a beleza, buscar a estética, no final, é buscar a própria justiça, né? Não existe belo onde não há justiça, né? É verdade, é por isso que o estágio ético de Kierkegaard é mais importante do que o estético, né? Porque o ético leva para a justiça, né? Meu pastor, olhando para essa sociedade que vai cada vez mais chegando à forma, tudo que é sólido, tudo que tem estrutura, quer arrancar. Eu vejo os filmes, os livros, muito voltados para uma espiritualidade indiana, oriental. Como caminha essa espiritualidade? Parece que eles querem religião, não. Espiritualidade, sim. Mas como arrancar as colunas, que é a religião que vai colocar a coluna da espiritualidade? Como é que eu vou entender a espiritualidade se eu não tenho um agente religioso por trás? Que espiritualidade é essa sem religião? Por que desse mergulho na espiritualidade indiana, a espiritualidade indiana? Que espiritualidade é essa que está sendo desenvolvida para esse tempo? Esse argumento contemporâneo, que é a motivação da pergunta do pastor, ela contém uma contradição interna, né? Com certeza. A própria pergunta que o pastor formulou já evidencia essa contradição interna, porque eu quero uma espiritualidade, a pessoa quer criar uma espiritualidade. E em criando a sua espiritualidade, ele está criando uma religião. No final das contas, ele está criando isso, né? Então, ainda que ele ache assim, existe isso até em alguns expoentes do meio evangélico, né? A gente não prega religião, a gente prega Jesus. Mas tudo bem, a gente até tenta entender o que a pessoa está falando,
Mas no fundo, até negar a religião, mas se você está trabalhando com algo sagrado, você já está fundando outra. Não tem para onde sair. Dentro da sua visão, você está fundando outra. Então, esse argumento, no final, nesse argumento, existe uma contradição interna. Que, na verdade, as pessoas querem abraçar certas espiritualidades que alcancem as suas necessidades, mas que ao mesmo tempo não os confrontem diante do pecado, diante daquilo que elas seria isso que está... Uma vez que é relativizado o pecado, ela quer associar a espiritualidade que ela precisa e retirar dessa espiritualidade tudo aquilo que a confronta, porque ela não quer ser confrontada no final das contas. Seria, no final das contas, eu quero uma religião que não me culpe, eu não quero a culpa que Nietzsche fugia. O que estaria por trás é isso daí? Isso aí, uma religião que não me confronte. Nós vivemos esse tipo de é muito comum, até nas igrejas evangélicas, esse tipo de coisa. A pessoa, quando é confrontada com o pecado, ela nesse espírito consumista que nós temos, nós, pastores, somos muito tentados a não pregar sobre pecado, sobre confrontação, porque senão ela sai da sua igreja e vai para outra igreja, onde isso não é falado, onde fala que ele é vencedor. Né? Ele quer ouvir que eu sou vencedor, né? Ele não quer ouvir eu sou pecador. Entendeu? Então, complicada a vida dos pastores desse tempo. Meu pastor, já são 11 horas mais 17 minutos, já estamos aqui há 1h30 aproximadamente, nessa entrevista que passou rápida. Eu queria que o senhor, eu vou primeiro agradecê-lo, depois o senhor faz suas considerações. Nessas suas considerações, sobre o projeto, o senhor terminou o doutorado, o que o senhor trouxe de contribuição nesse doutorado, o projeto que o senhor tem. As minhas considerações é agradecê-lo. A nossa amizade, e o que mais me marcou a amizade de um amigo é quando o amigo fala bem da gente, a gente não estando presente, né? Meu irmão estava na sala de aula e o senhor não sabia, no seminário. Um aluno falou sobre o meu respeito. O senhor olhou e disse assim: pastor Elias é um bom teólogo, um bom pastor, é muito inteligente. Aí meu irmão Joel contou e o senhor não sabia que ele estava presente. O amigo fala bem da gente, a gente não estando presente, né? E ali eu vi que somos amigos, independente da distância, onde o senhor esteja. Eu acredito que o senhor, a sua esposa Soninha, seus 2 filhos, são escolhidos por Deus. Não é uma família para este mundo, é uma família para servir a Deus neste mundo. Não acredito que Deus o chamou para o ministério, mas chamou a própria família para o ministério pastoral. Nós o amamos, o respeitamos muito, estamos felizes pelo seu crescimento. Eu fiz questão de refrisá-los algumas vezes, porque é superação. Eu passei onde o senhor nasceu, o pastor Paulo me mostrou, o pastor Alonso nasceu aqui na Palestina. Então eu vejo a mão de Deus o conduzindo, não é uma coisa humana, não é para a glória humana, mas é para testemunho do poder, da glória de Deus, que Ele levanta quem Ele quer, Ele faz na nossa vida o que Ele quer e bem deseja. É para mim uma gratidão conversar com o senhor nessa distância, saber que o senhor hoje sai daqui, foi para Anápolis, mas está vencendo para a glória do nome de Jesus, e não só o senhor, mas toda a família. A gente vê que Deus está com a família, está o abençoando, e é reconhecido pelos colegas, é alguém simpático. Aqui em Campo dos Goitacazes, nós o amamos, torcemos para o senhor. Quando o senhor chega, o seu sorriso vem na frente, né? É um homem brincalhão, é flamenguista também, né? É um brincalhão, e nós estamos felizes. Estou feliz em entrevistá-lo pelo ganho cultural. Eu acredito que para quem está estudando, para quem é pastor, para o jovem universitário, para quem é membro de igreja, estamos sendo incentivados a continuar estudando. Conversar com o Senhor é um incentivo, continue estudando. Conversar com o Senhor é um incentivo do que Deus pode fazer na vida de um homem. Então eu fui muito abençoado nessa manhã, pela sua vida, pelo papo que o Senhor teve comigo aqui. Eu acredito que muitos também colegas vão ser abençoados, membros de igreja serão abençoados também por essas indicações que o Senhor deu. É a minha gratidão ter aceito o convite de prontidão de estar aqui conosco.
Agora deixa as suas últimas considerações e o senhor será sempre bem-vindo aqui em nosso programa aqui. E eu fico assim, porque aqui tem um ar-condicionado de frente para mim. O ar-condicionado é frontal. Então, de vez em quando eu faço isso, é porque o ar-condicionado bate de frente, né? Então não tem como não sentir frio aqui dentro do estúdio, né? Mas dê as suas últimas considerações e foi uma gratidão por ter esse papo do senhor de mais de 1h30 e mais de 1h30 passar sem a gente perceber. Primeiramente, eu quero agradecer muito essa oportunidade de poder revê-lo, conversar com o senhor, sempre com uma alegria muito grande estar ouvindo. Não sei se o senhor talvez não se lembre disso, mas a primeira vez que eu ouvi falar, pregar, foi uma devocional na Igreja Batista do Parque Prazeres, um devocional da nossa subseção Planície. Havia uma reunião, o pastor Pedro estava comigo para me apresentar para o concílio. E eu me lembro de ter ouvido a devocional, o senhor fez a devocional, e eu fiquei tão encantado com a devocional que o pastor proferiu, com tanta qualidade, percebeu realmente que o pastor se preparou para estar ali, e para falar, ele me abençoou tanto, e eu ali já passei a ter uma admiração pelo senhor, mesmo o senhor não sabendo disso. Depois vivemos coisas juntos aí em Campos e participamos, mas eu acho que eu nunca havia falado sobre como eu o conheci, né? Nunca. A forma é a primeira vez. Pela primeira vez. Então foi assim, já tive a simpatia, naquele momento eu já tive a simpatia. A simpatia foi aumentando, trabalhando ali com os jovens da igreja do IPS, quando ouvia falar do senhor como um homem muito trabalhador e muito dinâmico, trabalho sendo realizado na primeira igreja batista. Então eu já ouvia falar bem. Já tive uma excelente impressão, já ouviam falar bem, não tem jeito, a admiração ela é mútua, sem sombra de dúvida. Quero agradecer a oportunidade também por se lembrar de nós, né? Nós já não estamos no mesmo contexto de cidade, vivendo a mesma coisa, mas agradecer por se lembrar de nós, nos convidar, nos sentimos profundamente honrados por poder participar desse momento. E também a oportunidade que temos de a abertura desse espaço, desse canal, para falarmos de coisas que são importantes para glorificar a Deus e para abençoar pessoas, né? Então, por isso também nossa gratidão ao Senhor. E por último, minha gratidão também diz respeito ao fato de que nós não sabemos aquilo que nós falamos, o alcance daquilo que nós falamos. Então, agradecer a Deus também a oportunidade, porque isso vai estar gravado, falado, e muitas pessoas podem ser abençoadas através da gente sendo mero instrumento de Deus para abençoar as pessoas, né? Ainda que com nossas limitações, é claro, mas na tentativa, na intenção de abençoar as pessoas. Então, minha gratidão vai nesse sentido, de poder estar disposto a ser um instrumento de Deus para abençoar vidas. E desejamos aqui as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, pastor, sobre a sua família querida também nossa, e sobre o seu povo, a sua igreja também, querido, nossa cidade amada, nosso povo amado. Só assim, corrigindo, a Palestina é o lugar da minha família. Eles já tinham saído, eu nasci na Baixada Fluminense, em Caxias, depois vivi em Campos, mas a origem da minha família é em Palestina, né? Então ali é minha origem mesmo, né? Eu realmente só não nasci ali,
a minha origem é o lugar da terra dos meus antepassados e a gente... para mim é um orgulho dizer, eu fico mais orgulhoso em dizer que o pastor dizer que eu nasci ali do que em qualquer outro lugar. Ali é o segundo monte, ali o senhor tem um segundo Monte Sinai, né? Pois é, entendeu? Apesar de me sentir orgulhoso por isso, mas só isso, porque as pessoas, para que seja esclarecido, mas ali, se eu tivesse nascido mesmo ali, eu teria muito orgulho de dizer isso, mas ali meus pais são dali, vieram daqui, meus avós foram membros fundadores da Igreja Batista em Palestina, ali, toda a minha família é dali, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe, e a gente tem muito orgulho disso. Amém. Meu pastor, esse programa será novamente ao ar no meu canal no YouTube, Pastor Elias do Amaral Viana, às 18 horas. Ele também está sendo transmitido direto pela TV mesmo, Speed, pelo canal no YouTube Speed TV, como no Facebook, na página Speed Farol. Quem não viu agora pela manhã, vai poder ver a reprise à tarde, às 18 horas, no meu canal no YouTube, Pastor Elias do Amaral Viana. Se o senhor quiser abaixar e postar também, é um conteúdo que também lhe pertence, pode ficar à vontade. Para mim, foi um prazer entrevistá-lo. Até a próxima vez, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço. Muito obrigado mesmo, pastor. Obrigado pela oportunidade. Se eu puder ir aí um dia, só manda aquele jato, que eu gostaria de ir de jato, de um caça. Eu queria chegar em menos tempo, eu queria chegar rápido. Nós vamos pegar aí no Bartolomeu Lisandro aí. Aquele abraço, meu pastor. Dá um abraço na irmã Soninha e diga para ela que até na obra de Dostoiévski ela é crente. Tá certo. Aquele abraço. Abraço, amigo. Tá aí então, pastor Dr. Alonso Colares, ele é doutor em cognição e linguagem, Alonso Castro Colares Júnior, direto da cidade de Anápolis, de Goiás. Sou o pastor Elias do Amaral Viana, programa ID da Primeira Igreja Batista em Farol de São Tomé. Até amanhã, de 9 às 11, aqui comigo na Speed TV, sempre com você.